Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos falar de redação? Trouxe para vocês mais um tema. Temos aí a proposta de 2021 da segunda aplicação. Reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil. Temos aí fatores bem específicos, né? Nas ciências da saúde. Falando de saúde, né? Falamos de saúde mental, falamos reconhecimento das mulheres na ciência da saúde. Então, a gente vê aí que ao longo dos anos a questão da saúde está sendo aí tendo um grande destaque nos nossos temas, né? Então, vamos lá, vamos para o nosso primeiro texto, ver de que forma esses textos motivadores conseguem nos regar os nossos repertórios. Texto 1. Vinda de uma família abastada, viúva e irmã de militares, Ana Nery foi contratada como enfermeira para auxiliar o Corpo de Saúde do Exército Brasileiro e permaneceu atendendo feridos e enfermos durante o conflito da Guerra do Paraguai até 1870. Na época, doenças ameaçavam a saúde dos soldados, mas Ana conseguiu transformar a realidade sanitária dos locais onde trabalhava, impondo condições mínimas de higiene para que essas doenças não se alastrassem e para que as pessoas fossem tratadas com segurança. A sua história está documentada no Museu Nacional da Enfermagem, fundado em 2010. A trajetória de Ana Nery é semelhante à de Florence Nightingale, a inglesa que consolidou seu trabalho de cuidado na Guerra da Crimeia e fundou a enfermagem moderna no século XIX. Então a gente observa aí, né, temos aí a história de duas mulheres que tiveram um papel muito significativo. Pergunto para você, você conhecia esses dados? Nós temos muito mais nomes de heróis de guerra ou das heroínas, né, das pessoas que estavam ali não no front ali para enfrentar, para de fato fazer ali gesto violento da guerra, mas na relação do cuidado ali, né? Você vê que esses personagens, eles acabam sendo ali muito pouco mencionados ou muito pouco exaltados, né? E é justamente o que a gente observa aí nessas duas histórias. Quando a gente fala de guerra, a gente tem grandes nomes ali de homens que estavam à frente, as mulheres que fizeram um grande papel, que tiveram um papel fundamental ali, uma importância, uma grande relevância, muitas vezes não são lembradas. Texto 2. A pesquisadora Adriana Mello foi pioneira na identificação da relação do Zika com a microcefalia, 5 anos após o surto no país. Ela ajuda famílias com um projeto singular na Paraíba e diz que ainda há muito a aprender sobre a doença. Infelizmente, o interesse internacional em pesquisa diminuiu muito, reclama Mello, porque o Zika não chegou ao mundo rico, não chegou à Europa e aos Estados Unidos. Perdeu-se totalmente o interesse pelo assunto. Para ela é uma negligência, uma vez que o vírus Zika continua causando novos casos de microcefalia em crianças. Então, temos aí mais um exemplo de uma pesquisadora, né? Nós temos aqui, conseguimos já coletar 3 exemplos de mulheres. Então, nós temos a Ana Nery, a nossa enfermeira, temos ali a Florence Nightingale, a inglesa, né, que fundou a enfermagem moderna. Temos aqui a nossa pesquisadora Adriana Mello, que foi pioneira aí na identificação da relação do Zika com a microcefalia. Então, os textos motivadores estão contando histórias pra gente, né, de mulheres que fizeram feitos muito importantes e que, em muitos casos, são desconhecidas, né, são desconhecidas do grande público. Texto 3. A vida de uma médica em 6 hospitais e 3 filhos durante a pandemia. Entro em casa pela porta dos fundos, higienizo as mãos com álcool gel, tiro a roupa na lavanderia, coloco direto na máquina de lavar. Sigo para o banho. Agora essa é a minha rotina. A pior parte é a de não chegar perto das crianças. Saindo do banho, vejo que há 2 ligações não atendidas. Retorno à primeira. Uma amiga cardiologista conta que não vai conseguir voltar ao hospital para atender um paciente. Ela já vinha apresentando um quadro de moleza desde sábado, mas como nós, médicos, estamos habituados a fazer, ignorou os sintomas por serem leves. Tirou um cochilo hoje à tarde e acordou com febre. Ela me contou que atendeu um paciente 4 dias atrás, que estava com febre depois de voltar de uma viagem. Ele fez o teste e hoje recebeu o resultado, positivo. Até perceber o risco, o contato já havia acontecido. Pedi para ela fazer exame para Covid-19 e ficar em isolamento domiciliar. Então aqui a gente tem a vida, né, de uma médica
contando ali a rotina, um pouco da história dela, que se divide entre a profissão e o cuidado ali com a família, com seus filhos. Então a gente tem essa questão da jornada da mulher também ser uma jornada diferenciada, né? Muitas vezes ela se divide entre o profissional e o cuidado ali, que não acontece profissionalmente, né? O cuidado em relação a familiares, sejam pai, mãe, tio, avô, filho, o que quer que seja. Então há uma jornada aí que é diferente quando a gente fala da trajetória profissional das mulheres. E o texto 3, ou 4, desculpa, temos aí uma criança com seu cestinho de brinquedos e está segurando ali uma enfermeira, né? Seu herói, a nossa referência, as imagens de referência que a gente constrói. As imagens de referência, elas são muito importantes para a gente conseguir enxergar aquelas pessoas com a importância que elas têm. Então, quando a gente fala de heróis, muitas vezes a gente associa a personagens masculinos. Quando a gente fala de cientistas, quando a gente fala de médicos, né? Muitas vezes a nossa cabeça se conecta com a imagem que a gente tem. E a imagem que nos é propagada é uma imagem masculina, né? Uma imagem de homens ali. Então, essa questão visual, essa questão de trazer a imagem, de trazer a foto, de trazer o rosto dessas mulheres, para conseguir construir um outro tipo de referência na nossa cabeça, é muito importante. Você vê ali que o menino tem como um dos brinquedos dele uma enfermeira, né? Então trazer essa imagem para que ela se torne, para que ela faça parte ali do banco de referências dessa criança. O que a gente tem aqui são histórias de mulheres que vão alimentar esse nosso banco de referências, que vão fazer para a gente, olha, quantos feitos, quanto pioneirismo, né? Quantas jornadas ali elas estão enfrentando para conseguir seguir com suas pesquisas, seguir com o seu trabalho, fazer a diferença. Então, observar aqui a maneira como os textos se comportam faz com que a gente tenha uma reflexão acerca de trazer essas mulheres para o conhecimento geral, né? Para trazer para o público, para que a imagem dela seja difundida. E aí vamos para o nosso tema. O que é que nós temos lá? Reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil. Então, a gente tem um recorte aí de Brasil, né? O que a gente sabe é que esse reconhecimento, ele simplesmente não ocorre. Então, a gente precisa fazer com que ele aconteça, a gente precisa de ações que consigam promover o reconhecimento da contribuição dessas mulheres. E a gente está falando de uma área muito específica, né? Que são nas ciências da saúde e no Brasil. Então, ótimo. Por que esse reconhecimento não ocorre? Ainda vivemos, né? Batemos nessa tecla aí, ainda vivemos num país machista, numa sociedade de um modo geral. Aí, em que prevalece o machismo, né? Os feitos dos homens ainda são muito mais reconhecidos do que os das mulheres. A maior parte de imagens de heróis, né, de cientistas, de médicos, ainda está essa imagem masculina associada. Então, realmente, essa dinâmica da vida das mulheres também é prejudicada, né? Essa jornada dupla acaba fazendo com que elas não consigam se desenvolver profissionalmente ou se desenvolver ali academicamente da maneira como o seu potencial permitiria, porque é ali podado, né, a sua jornada, o que é cobrado dela socialmente falando, faz com que isso não aconteça, acaba inibindo aí. Se a gente fala de como isso vai ocorrer, né, por que isso acontece também, por que a gente não tem um número expressivo de mulheres aí como referência? Acontece também porque há um pouco incentivo. Se a gente fala aí, né,
de permanecer, ao fazer ser um expoente profissional ou ser um expoente acadêmico, isso precisa de muito trabalho. Muito trabalho é feito para você chegar lá. E para você fazer esse trabalho, você precisa ter tempo, você precisa ser incentivado. É preciso mostrar que você é capaz, que você pode, que você deve chegar lá porque você pode, você tem potencial, você tem capacidade, né? Então, incentivar, se a gente precisa da presença de mulheres nos diferentes âmbitos aí das áreas do conhecimento, é preciso que a gente incentive, que a gente mostre para elas esse caminho e não apenas um caminho tradicional do cuidado, né? A maioria das vezes não remunerado ali da família. Ótimo. Como que a gente vai fazer para que isso seja reconhecido? A gente pode fazer isso através da educação. Então, a gente pode trazer o nosso querido Ministério da Educação para fazer com que essas mulheres façam parte aí da vida escolar e sirvam de referência para as nossas crianças. Para que através da educação a gente incentive as meninas a participarem aí das ciências, né? Para que elas consigam desenvolver esse interesse, para que não fique só a cargo dos estudantes, né? Dos estudantes ali do sexo masculino, para que as meninas consigam também se enxergar em profissões ali das ciências, da saúde ou de qualquer área ali que seja de fato, que consiga fazer, né, consiga ser um expoente na área que ela desejar. Ali, aqui no caso, porque a gente tem um tema bem específico aí, né, nas ciências da saúde, mas de qualquer forma, para que ela consiga se enxergar avançando profissionalmente. Beleza. A gente pode fazer isso como também? Como a gente pode promover esse reconhecimento? A gente pode falar da mídia. A gente tem que pôr a cara dessas mulheres para que todo mundo veja, né? A gente tem que fazer propaganda dessas pessoas, a gente tem que fazer propaganda dessas ações, a gente tem que mostrar as ações que essas mulheres estão executando, as suas contribuições para as nossas ciências, né? As contribuições, quem são elas, como elas são, de que região elas são, para que a gente consiga ver de fato que pessoas de todo tipo conseguem contribuir, né? Para que a gente consiga reconhecer que esse potencial, ele vem de pode vir de qualquer pessoa, né? Independente do sexo, independente da idade, independente da região. Então, principalmente, conseguir construir essa imagem das mulheres contribuindo aí para nossa ciência na saúde. Aí tá, o que eu posso falar aí? Uma vez que a gente viu que isso não ocorre por causa do machismo, do pouco incentivo, da forma como as mulheres são vistas na sociedade, né, como seres humanos mais frágeis, tudo isso ali dentro da nossa discussão sobre o machismo, a gente vê que ações que podem resolver isso. Temos aí a questão educacional, temos a questão da mídia, né? Esse reconhecer pelo exemplo, mostrar exemplos de mulheres para que de fato a gente possa conseguir reconhecer essas contribuições. E aí tá, como eu posso ilustrar? Como eu posso trazer repertório para essa minha redação? Primeiro temos aí nossa, né, Marie Curie, que pode sim ser um exemplo. Ah, mas ela não é brasileira. Mas ela pode servir como contextualização, você sempre pode fazer essa ponte, tá bom? Porque se a gente for falar de estrangeiro, né, de questões, né, de exemplos aí internacionais, temos nossa série para que muita gente formada em medicina aí, ó, por Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, você é um desses? Não fala de saúde no Brasil? Não, mas mostra mulheres na medicina, né? Nós temos ali as histórias diferentes mulheres. Pode servir sim de repertório pra gente. A gente sempre pode estabelecer a conexão, né? Vê-las ali, vê-las na TV é um incentivo para que as mulheres participem, né? É ver ali naquela produção como a contribuição vem, como elas conseguem ali resolver os problemas, resolver as questões, servirem de exemplo, a gente reconhecer pelo exemplo, funciona muito bem. Se você quiser trazer a sua contribuição também, de uma mulher que contribuiu aí para a saúde no Brasil,
Temos aí Zilda Arns. Já ouviu falar de Zilda Arns? Ela foi muito importante aí no combate à desnutrição e à mortalidade infantil. Pode pesquisar aí um pouquinho sobre a vida dela, que você vai ver uma mulher que, de fato, merece todo o nosso reconhecimento e trazê-la para a sua redação. Temos também Jaqueline Góes. Olha lá, Jaqueline. Quem é Jaqueline Góes? Você sabe quem é? Ela é uma biomédica. Ela é uma biomédica que fez ali, ela foi uma das primeiras, né, a conseguir ver o sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2. Então, ela teve um papel muito importante na pandemia da Covid-19, né? Ela foi uma das primeiras a conseguir fazer esse sequenciamento. Então, teve um papel fundamental para que a gente conseguisse enfrentar esse período e, de fato, merece todo o nosso reconhecimento e é um dos nomes, um dos muitos nomes de muitas mulheres aí que deve de fato estar presente e ser propagado para que todos conheçam. E se a gente vai falar de Brasil também, você também pode falar sobre a série Sob Pressão. Opa. Você também pode falar sobre a série Sob Pressão, que fala sobre a saúde pública, né? São hospitais ali da rede pública. A gente tem um hospital da rede pública. E que um dos personagens principais é uma médica. E a maneira como ela lida, a vida dela, a jornada dela, tanto profissional quanto pessoal, pode vir também para a sua redação para ilustrar aí todo esse tema para gente. Então, o que não falta é repertório, é maneiras, né, de fazer com que esse reconhecimento aconteça. A gente tem aí sempre um problema para ser resolvido e esse aqui até que tá tranquilo da gente resolver. Então, eu espero que você escreva uma excelente redação, boa escrita, bons estudos e é isso. Até mais. Tchau!